Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu encerrar a sua participação no torneio de pré-temporada com 2 amistosos e 2 vitórias, e revelou ainda uma série de ideias e estratégias que são bem notáveis e sem dúvidas estão colocando o Vasco com uma marca com a cara do técnico Ramon Dias. Os 2 jogos iniciais passaram ao torcedor do Vasco, que acompanhou uma dinâmica de jogo bem apresentada, destacando-se inclusive pela frequente alternância de lados em campo, o que coloca o Vasco com um elemento de imprevisibilidade ao seu desempenho em relação às formas como ataca o adversário. Uma característica bem marcante do Vasco também sob o comando de Ramon Dias e que ficou evidente é também não se concentrar apenas em ataques de um único lado do campo. Nesses 2 amistosos, o Vasco utilizou muito bem disso, que ao ser bem explorado, de certa maneira, coloca o adversário com também muita confusão, não conseguindo marcar o Vasco de uma melhor maneira. A capacidade de transitar entre as alas cria também um desafio constante para as defesas adversárias, e isso tem também permitindo o Vasco explorar diferentes caminhos para o gol. Além de uma forma tática um pouco mais solta, a intensidade do time também merece ser bem destacada. A aplicação de uma marcação forte tem sido algo bem notável no estilo de jogo do Vasco implementado pelo técnico Ramon Dias, e também evidenciando uma evolução em comparação à temporada anterior. Essa força defensiva contribuiu para que o Vasco terminasse essa pré-temporada de 2 jogos com 0 gols sofridos. Outra coisa que é necessário ressaltar e que tem sido um dos grandes trunfos e que talvez na temporada possa ser um grande diferencial é a presença do francês Payet, jogador francês que se destacou como um elemento bem importante no meio de campo, assumindo uma responsabilidade de conseguir comandar as jogadas do Vasco. Diferentemente do desempenho de 2023, em 2024 ele já tem participado bem mais, parece estar muito mais adaptado. A maioria das jogadas do Vasco tem passado pelos pés do habilidoso camisa 10, que tem consolidado ele como uma peça essencial para a equipe. Você vascaíno, o que acha disso? E não é só a comissão técnica do Vasco que tem esperado por novos reforços para a temporada de 2024 para permitir que a equipe possa ter uma estrutura qualificada em relação ao plantel de jogadores para buscar objetivos maiores durante todo o ano de 2024. Dessa vez, quem comentou um pouco mais sobre o assunto foi um dos líderes do elenco do Vasco, o zagueiro Gary Medel, jogador chileno e que trouxe muita experiência para o Vasco desde 2023 na equipe e que quer um Vasco diferente, brigando na parte de cima da tabela de classificação, e por isso deu uma declaração que chamou bastante atenção do torcedor vascaíno, mais uma vez ressaltando toda a sua liderança enquanto jogador e capitão do Vasco desde que começou sua trajetória na colina. Medel colocou a público todas as suas expectativas para que o Vasco possa ter um elenco mais qualificado e que assim possa estar brigando na parte de cima da tabela pelas principais competições que estará disputando. No período de preparação, ele comentou também sobre as partidas em que o Vasco conseguiu sair vitorioso. Abre aspas, o elenco está muito bem, em boa forma, competimos contra equipes diferentes e tivemos uma partida complicada, mas conseguimos 2 vitórias. Isso é muito importante para o que vem pela frente, fecha aspas, disse ainda Medel ao comentar sobre os 2 jogos que o Vasco disputou. Em relação a reforços, Medel também colocou a público a sua expectativa para que novos atletas possam chegar ao Vasco. Abre aspas, o Vasco sempre tem que brigar por títulos. Espero que possam chegar novos reforços, porque precisamos de reforços. Temos que seguir melhorando. Espero que o mais rapidamente possível.
fecha aspas. Comentou ainda o capitão vascaíno sobre a possibilidade de chegada de novos atletas. Você, torcedor do Vasco, o que pensa a respeito dessa declaração de Medel? Concorda com ele? Comenta aqui abaixo. E o meio-campista Marlon Gomes se aproxima mesmo de ser um jogador, mais um a ser negociado pelo Vasco para o mercado europeu. Ainda após algumas conversas com clubes da Premier League, o jogador deve ter um destino bem diferente. Isso porque o jornalista Fabrício Romano trouxe à tona a notícia de que o Shakhtar está em processo de negociação com o Vasco para adquirir Marlon Gomes. As conversas, segundo Romano, estão em andamento e há um otimismo bem palpável de que esse negócio seja concretizado muito em breve para que Marlon Gomes possa deixar o Vasco. É interessante notar que essa possível transferência ocorre também após um outro jogador do Vasco ter sido negociado com o Shakhtar ainda durante 2023. Dessa vez, Eginaldo, jogador que deixou o Cruz Maltino no ano passado para se juntar à equipe ucraniana. O Vasco tem enfrentado um desafio atual no mercado de transferências, especialmente quando o assunto é reforçar a posição crucial de volante para sua equipe. Após enfrentar algumas recusas, o clube está novamente ativo negociando uma possível contratação para a posição, sendo agora um atleta que apareceu sendo o Pablo Galdames, que atualmente defende as cores do Genoa, equipe também gerida pela 777 na Itália. A movimentação não passou despercebida e veio diretamente da TNT Sports do Chile, que indica também que o jogador chileno de 26 anos pode estar no radar da Universidade Católica em seu país de origem. Essa poderia ser uma negociação mais próxima para o Vasco, tendo em vista que a 777 Partners administra o Genoa e também o Vasco, e assim poderia facilitar com que este negócio pudesse ocorrer para os lados do Cruz Maltino. Pablo Galdames joga como volante, mas não tem tido oportunidades na equipe do Genoa, e assim poderia ser repassado ao Vasco para jogar os próximos anos no Cruz Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.